Prova do Colégio Militar de Brasília de 2019, vamos à questão número 9. Lembrando que essa prova aqui, eu na verdade não estou utilizando para treinar a matemática, mas sim para treinar isso aqui, ó. Como lidar com questões que têm textos longos, que eu também chamo de papelório, né? Tem um monte de blá 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 antes da questão propriamente dita. Questões como essa aqui. A questão, na verdade, é isso, mas ela tem um texto. Leia o texto abaixo para responder a questão. Tem situações em que esse texto não serve para nada, é só para você perder tempo. E tem situações em que você, naquele texto, vai encontrar alguma informação que vai precisar para resolver a questão. Então, você tem que ler o texto com atenção. E uma dica aqui. Antes de ler o texto, olha aqui a pergunta que é feita. Aí você já vai ler o texto, prestando atenção se vai aparecer alguma informação relacionada com isso aqui. Então, olha só, vou ler aqui o que está sendo pedido. Sabendo que Brasília conta atualmente com uma população de 3,039 milhões, 3 milhões e pouquinho, né? 3,039 milhões de habitantes, qual é a área verde que Brasília deveria ter segundo o padrão recomendado pela OMS? Não entendi nada, claro, não é para entender nada porque você ainda não leu o texto. Mas você já fica sabendo que vai ter que prestar atenção em alguma coisa aqui sobre área verde, porque essa é a pergunta que ele está fazendo. Ele está perguntando a área verde. Então o texto deve falar alguma coisa sobre área verde. Então você já leu o texto ligado nisso. Brasília, a capital do Brasil, é um patrimônio cultural da humanidade, título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Prédios homogêneos, ruas largas e arborizadas, parques e setores pensados no bem-estar da população e do visitante levam a assinatura dos mestres do urbanismo, Lúcio Costa, e da arquitetura moderna, Oscar Niemeyer. Então, olha só, isso aqui é só um blá blá blá, hein? Até agora não ajudou nada aqui na pergunta. Isso é comum. Sempre nesses textos você tem um pouco de blá 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 que estão ali só para fazer você perder tempo. Continuando, os monumentos de Brasília são únicos e dispostos de maneira a formar um museu a céu aberto. Blá blá. A vegetação típica do Cerrado e a farta arborização das ruas urbanas fazem da capital, circundada pelo Lago Paranoá, uma cidade verde. Blá, blá. São 120 metros quadrados de área verde. Opa, área verde! Ele fez uma pergunta aqui sobre área verde e finalmente ele vai falar alguma coisa aqui sobre área verde. Então, são 120 metros quadrados de área verde por habitante, 4 vezes o padrão recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, olha só aqui no finzinho desse texto que ele está falando alguma coisa que tem a ver com a pergunta, fala sobre área verde. Então, olha o que ele está dizendo, são 120 metros quadrados de área verde por habitante. Isso corresponde a 4 vezes o padrão recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O que a gente pode concluir daqui? Dá para saber qual é o padrão recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Qual é o padrão recomendado? Se essa quantidade aqui de metros quadrados é 4 vezes, o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é quanto então? A quarta parte disso. Então, 30 metros quadrados é a quarta parte de 120. Quer dizer, para cada habitante numa cidade, você tem que ter uma média de 30 metros quadrados de área verde. Então, por exemplo, se você tiver uma cidade com 1.000 habitantes, qual deveria ser a área verde? 30.000 metros quadrados. Sempre multiplica essa quantidade de metros quadrados para cada habitante pela população em habitantes. Então, a partir disso, a pergunta do problema faz sentido. Olha aqui.
A Organização Mundial de Saúde recomenda que em uma cidade, cada habitante tem que ter uma área verde correspondente de 30 metros quadrados. Então agora a pergunta do problema. Sabendo que Brasília conta atualmente com uma população de 3,039 milhões, 3,039 milhões, isso aqui são quantos habitantes, hein? Quanto é 1 milhão? 1 milhão é isso aqui, ó. Isso aqui é 1 milhão. Então a população de Brasília é 3,039 vezes isso. E quanto é que vai dar isso? Ó, 6 zeros, eu vou andar 6 casas com a vírgula. Então isso aqui vai dar isso aqui, ó. 3,039,000. Esse é o número de habitantes. A vírgula andou 3 casas e mais 3 casas. Aí ficaram aqui 3 zeros. Você pode usar aqui o pontinho para separar as classes, né? Mas aqui não é pontinho, aqui é a vírgula. Então é 3 milhões e uns quebradinhos. Tá certo, essa aqui é a população de Brasília. Agora, qual é a área verde que tem que ter? Não é a área verde que tem. Se perguntasse a área verde que tem na cidade, você ia multiplicar isso aqui por 120, porque é o que ele fala. São 120 metros quadrados de área verde por habitante. Isso é o que tem em Brasília. Mas ele não está perguntando isso. Ele está perguntando quanto deveria ter de área verde ao todo se fosse seguir essa recomendação aqui da Organização Mundial de Saúde. Então vai pegar a população e vai multiplicar por 30, não é por 120. 120 é para você achar o que tem. 30 é para você achar o que é recomendado pela OMS. Então é essa conta que você vai fazer aqui. Vai pegar 3 milhões 39 mil e vai multiplicar por 30. Vai ficar com o resultado em que unidade? Metros quadrados. Vamos fazer a conta com exatidão? Olha aqui, tem um monte de zeros aqui para multiplicar. Eu vou multiplicar primeiro aqui o 3 e o 3.039 e depois eu vou colocar 4 zeros. Então, 3.039, vou multiplicar por 3. Pronto, esse é o resultado da multiplicação dessas partes aqui. E agora nós colocamos os zeros. Vou colocar aqui 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui deu quanto? Vamos separar de 3 em 3 aqui para separar as classes. Olha aqui. Aqui tem uma classe, aqui tem outra classe, aqui tem outra classe. Classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Então, essa conta aqui vai dar 91 milhões 170 mil. Qual a unidade que a gente tem? Olha só, a gente está multiplicando por 30 metros quadrados. Essa unidade está em metros quadrados. Acontece que nas opções você não tem metros quadrados. Tá tudo em quilômetros quadrados, tá vendo? E agora? Como é que você passa de metros quadrados para quilômetros quadrados? Aí é só você saber que acontece isso aqui, ó. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. O que é 1 quilômetro quadrado? 1 quilômetro quadrado é 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. Então você vai fazer 1000 metros vezes 1000 metros. Então, 1 quilômetro quadrado vai ficar 1000 vezes 1000. Então, 1 quilômetro quadrado é a mesma coisa que essa quantidade aqui de metros quadrados. 1 quilômetro são 1000 metros, mas quando você está fazendo ao quadrado, você vai multiplicar. Quilômetro vezes quilômetro, dá quilômetro quadrado. E aqui, 1000 metros vezes 1000 metros, vai ficar 1000 vezes 1000, a quantidade de metros. Então, 1 milhão de metros quadrados. E quantos milhões tem aqui, hein? Para você saber quantos milhões tem, olha só, aqui está em unidades. Então você vai colocar aqui, ó,
Se você andar aqui 6 casas com a vírgula, você vai ficar com a vírgula exatamente aqui. A vírgula vai parar aqui, porque você quer o resultado agora em quilômetros quadrados. E agora vai virar quilômetro quadrado. Pronto. Passamos de metro quadrado para quilômetro quadrado. Então isso aqui é 91 quilômetros quadrados. 91 quebradinhos, né? 91,17000. Você pode escrever isso aqui sem botar esse monte de zero no final, né? Zero depois da vírgula não conta. Então isso aqui é a mesma coisa que 91,17 quilômetros quadrados. Também você pode escrever assim, 91,170 quilômetros quadrados. Não faz diferença você colocar zeros depois da vírgula. Ou se você quisesse, você podia escrever 91,1700 quilômetros quadrados. Não importa. O que interessa é o que está aqui antes da vírgula. São 91 quilômetros quadrados e mais esse pouquinho aqui. Então, onde é que tem isso aqui? 91,17 quilômetros quadrados. Olha só, 91,170 quilômetros quadrados. Aqui tá errado, né? Isso aqui não tem nada a ver. Esses números aqui são para quem fizer a multiplicação por 120, mas não é para fazer por 120, é para fazer por 30. Então, sobraram essas três. Ó, essa medida aqui, pegadinha, hein? Isso aqui, 91.170.000, isso aqui é o resultado em metros quadrados. A gente multiplicando aqui, fica com o resultado em metros quadrados, mas ele quer em quilômetros quadrados. Em quilômetros quadrados, você tem que fazer essa conversão aqui. Tem que andar 6 casas para a esquerda com a vírgula, para passar para quilômetros quadrados. Então, aqui está a resposta correta. Essa aqui está errada. Essa aqui é pegadinha também, para pensar que é para dividir por 1000 aqui. Não é por 1000, é por 1 milhão. Então, essa está errada também. Essa está errada também, porque está em metros. Esse número aqui é para exprimir em metros. E essa aqui é correta. 91,17 ou 91,170 quilômetros quadrados. Então, a resposta correta é a letra A de alfa.